portanto trata-se de um automata fabricado pelo Guntermann, que penso que tem até outro nome. Guntermann ou Siegfried Guntermann. Guntermann penso que data do início do século XX, anos 10, 20, pode ser anterior, mas não muito mais. Portanto, este é um modelo que eu ainda não encontrei. Na internet estou farto de procurar. Já vi todos os modelos possíveis e imagináveis, mas não este. Isto para mim é um achado excepcional, independentemente do estado em que ele se encontra. Penso que não é todos os dias que se encontra um brinquedo deste gabarito, se eu não estou enganado. Et pourtant en français, on va essayer de commenter en français. Il s'agit d'un automate musical fabriqué par Siegfried, j'ai essayé de prononcer au mieux, Siegfried Guntermann, en Allemagne, probablement au début du XXe siècle, années 10-120. Et voilà. Il fonctionne plus ou moins bien parce qu'il a du mal à tenir la charge. Le mécanisme tourne parfaitement, mais retient très peu la charge. Donc, dès qu'on lâche, il décharge aussitôt. E portanto vamos tentar dar-lhe corda para ver o que faz. Tem alguma dificuldade em guardar a carga, tem tendência a descarregar muito rapidamente. Et donc je disais que ça a beaucoup de mal à garder la charge. Il retient très peu la charge, donc dès qu'arrivé à c'est pas très musical, mais ça reste néanmoins un jouet d'exception. Tanto como viram, já vi, je pense qu'on a tout vu. On vai ser lá. Vamos ficar por aqui com este bonito brinquedo, bonito e engraçado brinquedo.